Magic Morning! Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. A gente está começando agora a nossa Magic Morning, hoje nossa Magic Morning número 147. Então anota aí, Magic Morning número 147. Magic Morning, que é esse programa matinal que a gente criou para poder se encontrar todos os dias de manhã, aqui às 7 horas, 7h10, né? Hoje eu avisei que ia entrar mais tarde um pouquinho, pra gente poder falar sobre assuntos que ajudam a gente a ver o mundo de um jeito diferente. A gente se encontra aqui no Instagram segunda, quarta e sexta, terça e quinta no grupo fechado do Facebook, e todo dia eu trago aqui um pedacinho de um elemento de algo que eu aprendi nos últimos anos, nos últimos 20 anos, ajudando mais de 15 mil marcas diferentes a aumentar em R$1 bilhão em acréscimo de vendas, um número que só cresce todos os dias, aplicando técnicas de diferenciação. E no mundo hoje, com o mundo do novo normal, né, o mundo Covid, aonde está todo mundo tão desesperado para ter resultado, talvez uma das épocas da minha vida onde eu mais estou vendo todo mundo copiando todo mundo. Todo mundo que parece fazer uma coisa legal, sai uma galera correndo atrás fazendo exatamente a mesma coisa. É aquele cliente que copia você do mesmo jeito, a mesma promoção, com o mesmo nome, com a mesma promessa, atrás do mesmo cliente. A única diferença que ele pode oferecer é cobrar mais barato. Como ele não sabe gerar valor, como ele não sabe agregar valor, a única coisa que ele pode fazer é vender mais barato. Então ele tenta ser tipo você, mas como ele não é você, ele tem que cobrar mais barato. E isso é uma das justiças do universo, né? Uma das sabedorias do universo, é conseguir implantar essa regra de justiça, que é o grande castigo de quem copia é ter que cobrar barato. Anota isso para a gente começar a nossa Magic Morning de hoje. O grande castigo de quem copia é ser obrigado a cobrar barato. E as marcas genéricas é exatamente isso que elas fazem. Como elas não sabem ser original, como elas não sabem pensar em algo novo, algo especial, algo único, elas são obrigadas a cobrar barato. E não é um barato que o cliente fica feliz de pagar, é um barato que não dá para ela comprar máquinas melhores, não dá para ela pagar os impostos como ela deveria, não dá para ela contratar gente boa na equipe, não dá para ela ter uma estrutura confortável para todo mundo poder produzir, e com o tempo ela vai desgastando e ela mesmo não consegue reinvestir em si mesmo, acaba morrendo. Sem nem contar que não sobra lucro na ponta para o empresário também, né? Então, essa é uma das grandes verdades que eu descobri trabalhando com isso nos últimos anos. E se isso é ruim na ponta para quem é genérico, isso é uma boa notícia na outra ponta para quem é original. Porque o grande benefício daquele que gera valor de verdade, cria aquilo que ninguém criou ainda, é que ele pode cobrar um preço premium, né? Ele pode cobrar às vezes 2, 3, 10 vezes. Nós temos alunos que conseguem cobrar 10 vezes mais caro do que a média do mercado. Por quê? Porque eles são os líderes de mercado, eles são a marca que as pessoas mais confiam, tem um histórico que eles construíram de diferenciação. E hoje eu trouxe um ângulo específico nessa semana que a gente está conversando. A gente combinou segunda-feira, né? Se você assistiu a aula de segunda-feira, você sabe. Se você não sabe, eu vou contar para você. Mas nessas próximas 2 semanas, a gente vai estar trabalhando bem focado em redes sociais. Como é que eu faço para trazer essa minha diferenciação e comunicar através das redes sociais, né? Como é que eu falo isso de uma forma que as pessoas percebem que eu sou diferente? Como é que eu encontro o cliente certo? Como é que eu consigo comunicar os meus produtos e serviços de forma que eles despertem desejo? Como é que eu consigo posicionar minha marca para não ser comparável aos concorrentes? Como é que eu produzo vídeos e lives da melhor maneira possível? Então a gente preparou uma sequência de Magic Mornings, né? Então é como se fosse uma mini temporada só sobre isso, só sobre esse assunto. E a gente está chamando de Influence Challenge, né? Que é como é que você se torna realmente alguém que deixa de ser invisível e passa a ser ouvido, passa a ser notado, passa a ser desejado no seu mercado. E não precisa de mágica, precisa de método para fazer isso. E eu vou compartilhar com você o mesmo método que a gente tem aplicado e ensinado para os nossos alunos
nos últimos 20 anos e tem gerado resultado em tantos segmentos diferentes. Então se prepara, porque todo dia eu vou vir aqui na Magic Morning e vou dar um pedacinho, vai ser um quebra-cabeça, né? Vai ser um quebra-cabeça. Hoje eu vou entregar uma parte que vai completar o que a gente falou de segunda e vai encaixar o que a gente vai falar agora na próxima aula. Na próxima aula eu vou entregar algo que vai encaixar com hoje e vai preparar para a próxima aula. E aí no final você vai ter uma visão bem mais ampla do que você pode fazer. Bom dia Sheila, bom dia psicólogo Wallace Lelis, bom dia Franz Pésia, bom dia Cris Loren, bom dia Sheila Barreto, bom dia Maite Shirts e bom dia a todo mundo que está entrando agora. Esse é um ótimo momento de você clicar no botãozinho de papel, ok? E poder compartilhar com as pessoas que merecem estar aqui, que precisam estar aqui. Quanto tempo dura Magic Morning? Geralmente 1 hora e pouquinho, tá? Não é uma live rapidinha de 15 minutos, porque eu vou dar conteúdo para você agora. E muito importante, pega papel e caneta. Clica no botãozinho de papel, de aviãozinho de papel aqui, e já aproveita enquanto as pessoas que você vai convidar, que precisam estar aqui, vão estar entrando, pega papel e caneta para anotar, né? É muito engraçado que as pessoas começam a ver, elas entram curiosas, né? Toda Magic Morning acontece isso. Entra alguém que tá novo, que é novo aqui, e começa a ver o conteúdo e fala, caraca, esse conteúdo é muito bom, meu pai, eu tenho que ensinar isso. E a pessoa está dirigindo, a pessoa está na rua, está na academia, ela não estava preparada para isso. E ela não tem onde anotar, né? E ela fala, galera, anota para mim, anota para mim. A gente manda um resumo no grupo do Telegram depois, mas o importante é você se preparar, porque ninguém vai anotar do jeito que você anota, né? É contextualizado e aplicado para o momento que você está vivendo. Muito bom, a gente começou com a música do Paralamas do Sucesso. Quem é mais velho vai lembrar dessa música. Essa música me remete a minha infância, antes da minha adolescência. E a música do Paralamas é Meu Erro. Anota aí, gente, a música de hoje foi Meu Erro. E a música do Meu Erro é uma música que ele fala sobre o relacionamento, né, que acabou não dando certo. E onde será que a gente errou, né? Porque a coisa não deu do certo do jeito que eu queria que desse. Então ele fala na letra, eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não me peça, não me faça promessas, eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria, eu dizia o seu nome, não me abandone. Mas mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos. Eu vejo seus erros. Não há nada de novo. Ainda somos iguais. Então não me chame. Não olhe para trás. Você diz não saber o que houve de errado. E o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ai, meu Deus, era tudo que eu queria. Ele fica repetindo. E essa música eu escolhi especificamente para Magic Morning número 147. Especificamente por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre como encontrar o meu cliente nas redes sociais. Como encontrar o meu cliente nas redes sociais. E quando a gente fala desse tema, muitas vezes a gente tem a empresa de um lado, né, tentando vender, uma marca de um lado tentando vender, e a gente tem o cliente do outro lado que não quer escutar. Então no começo da música ele fala, né, eu quis dizer, você não quis escutar. Porque a gente está falando a coisa errada ou do jeito errado, na hora errada, já vou explicar isso para você, né? Mas o que eu percebo é que nesses anos todos, ajudando tantas marcas diferentes, né, a poder se diferenciar, fica muito claro para mim que uma dificuldade muito grande que o empresário tem, que a marca tem, para conseguir se comunicar com o cliente, é que ela não tem muita clareza de quem é esse cliente e com quem que eu quero falar. As pessoas geralmente pensam, nossa, mas eu vendo hambúrguer, todo mundo come hambúrguer. Eu vendo roupa feminina, então eu posso falar com todas as mulheres. Eu tenho uma clínica de cirurgia plástica, então eu posso falar com todo mundo que quer um corpo mais bonito. E não é assim. Se você tenta falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Se você tenta falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Então, quanto mais amplo é o seu escopo, o seu foco de quem você está tentando falar, com quem você está tentando falar, mais difícil
é de falar com essa pessoa. Aí acontece o que o Paralamas fala na música aqui. Eu quis dizer e você não quis escutar. Então, se você reparar, olha que interessante esse insight que eu quero compartilhar com você, que é o que a gente ensina para os nossos alunos. Quanto menor o número de pessoas com quem você quer conversar, mais específico você pode ser no seu conteúdo. Mais específico você pode ser na abordagem que você está usando para prender a atenção dessas pessoas. E quanto maior o número de pessoas que você quer falar, mais genérico você tende a ser para falar com essas pessoas. Vou dar um exemplo. Tenta pensar nos maiores influenciadores que tem hoje do Brasil. Sei lá, o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes tem milhões, né? 40, 50 milhões de pessoas que seguem ele. Então, o Whindersson Nunes. Se você reparar os vídeos do Whindersson Nunes, ele tem uma temática que ele trabalha, que ele segue de novo, que é a infância do rico e do pobre. A vida do rico e do pobre. Dificuldades que eu tive na minha infância, quando eu aprontava e a minha mãe me batia com o chinelo. Quando eu fui assistir um filme eu fiquei com medo. Se você reparar, são assuntos muito amplos, né? Ele não entra em profundidade em nenhum assunto. Ele só vai andando e navegando através de assuntos que muitas pessoas vão se conectar, porque ele precisa disso. Na medida que ele tenta ser um pouco mais específico, ele começa a falar com A, mas ele não fala com B, C e D. Ou ele começa a falar com B e ele não fala com A, C e D. Então, a maioria dos grandes influenciadores, eles precisam falar de assuntos genéricos. Se você notar, um dos estilos de música que mais tocam no país hoje é o sertanejo universitário, né? Ou sertanejo. E nas músicas sertanejas que mais tocam no país, eles falam da sofrência, né? Eu fiquei no bar bebendo pra te esquecer, eu vou pra balada e agora você vai ver. Então, esse estilo de assunto conecta com muita gente que teve já uma desilusão amorosa. Muita gente já teve uma desilusão amorosa. Muita gente. Então as pessoas conectam com isso. Ou o funk, né? O funk talvez seja um dos estilos de música mais sensual que tem. Algumas letras são explícitas. Elas não são implícitas. Elas são explícitas, né? Elas narram uma relação sexual. Elas narram partes do corpo. Elas literalmente não tem imaginação. Zero imaginação. Ela é como se fosse um filme erótico cantado. Você não está vendo a cena no filme, mas ele está narrando a cena do que está acontecendo para você. E muitas pessoas conectam por quê? Porque a gente tem esse instinto de reprodução no nosso cérebro. E você pode pegar um monge no alto da montanha. Se você colocar a cena certa, né? Ou a pessoa certa na frente desse monge, vai influenciar nos pensamentos dele, porque faz parte do cérebro da gente, né? Então, repara que esse é um assunto que conecta com milhões de pessoas. Então, quanto maior a audiência que eu quero atingir, quanto mais pessoas eu quero ter, se você quiser ter um vídeo que tem 100 milhões de visualizações, dá pra fazer, mas não vai ser um vídeo provavelmente de uma coisa específica, técnica, vai ser um vídeo extremamente genérico. E essa é uma batalha muito grande e é um assunto que eu vou retomar mais algumas vezes, tá? Mas nas próximas Magic Mornings, e cada vez eu vou entrar mais em profundidade. Esse é um assunto muito importante para você entender, que é a luta entre qualidade e quantidade. Qualidade e quantidade. Se eu me encanto com os números que as pessoas têm, de visualizações de vídeo, ele posta um vídeo no YouTube, meu Deus, ele teve 100 mil visualizações em pouco tempo. Ou se é um vídeo, ou uma live, ou um número de curtidas que você recebe numa foto. Repara que as coisas mais curtidas, elas são assuntos genéricos. Por quê? Para eu conseguir falar com A, B, C e D, quais são os assuntos que os 4 se interessam? São poucas coisas. São poucas coisas. Então, se eu não tenho clareza de como, com quem eu quero falar,
E como que eu vou prender a atenção da pessoa certa? Às vezes, eu não preciso falar com A, B, C e D. Eu não preciso de 10 milhões, não preciso de 1 milhão. Às vezes, eu não preciso nem de 100 mil seguidores. Muitos negócios podem ter um sucesso estrondoso, crescer o negócio, vender bastante, contratar pessoas, abrir filiais com menos de 100 mil seguidores. Desde que sejam 100 mil seguidores qualificados. E eu fico preocupado porque eu vejo muitas pessoas caindo no encantamento dos números. Eu vejo essa galera e eu fico pensando, nossa, o meu concorrente, ou o fulano, ou o influenciador tal, ou a marca tal, tem números gigantescos, eu tenho que trabalhar para ter números gigantescos. Só que, para você ter números gigantescos, você não vai conseguir fazer isso sendo específico. Você vai ter que ser genérico. E ao ser genérico, você fala com muita gente, mas ao mesmo tempo não fala com ninguém. Faz sentido o que eu estou falando até agora? Coloca uma cabecinha explodindo para mim aqui. Você está caindo uma ficha para você já, ok? E esse é um desafio e é um dilema que você precisa processar bem na sua cabeça, porque o que vai trazer retorno para você não é volume, é qualidade. O que vai trazer retorno para você não é volume, é qualidade. Não adianta você fazer hoje uma postagem ou um tema ou um vídeo que gera um alcance muito grande se essas pessoas não se conectam emocionalmente com você, se elas não se conectam com seus valores, se elas não se interessam por aquilo que você tem que comprar. E se eu não conecto nesses dois primeiros, eu não vou conectar no terceiro, né? É uma sequência, é um caminho. Eu não vou conectar no terceiro. Então eu não vou vender. Aí a gente tem esses influenciadores que não sabem, não tem uma mensagem nova, não sabem agregar valor, não sabem criar um conceito, alguma coisa que resolva um problema. Aí eles vendem o quê? Lifestyle. Hoje você espirra e cai 74 influenciadores digitais de lifestyle. Meu Deus, o que é lifestyle? Não, eu pego umas roupas numa loja de uns amigos meus, bato umas fotos, vou para uns lugares bonitos, alugo uma casa, bato umas fotos e fica lá. Tá, mas e o que mais que você faz? Não é isso, eu compartilho a minha rotina com as pessoas. Você vai ser influenciador do quê, meu Deus do céu? Do quê? Porque as fotos e roupas que você aluga, deve ter mais um monte de gente fazendo também. O que você oferece de único que as pessoas só vão encontrar com você? Pergunta. O que você oferece de único que as pessoas só vão encontrar com você? Porque é isso que vai fazer com que as pessoas fiquem perto de você. Olha a importância da diferenciação nesse caso. Que eu tenho que criar algo único que me diferencie dos outros. Caso contrário, se você vende lifestyle não tem que ser um fim, tem que ser um meio. Um meio para algo maior que você entrega. O seu estilo de vida tem que ser a prova que você vive algo maior. E esse algo maior que as pessoas têm que se conectar. E hoje, a maioria das pessoas não oferece algo de único. Oferece mais do mesmo. Porque olha, por que isso acontece? Qual é o erro? Eles olham para os grandes números. Eles olham para as pessoas que estão fazendo coisas enormes. Eles olham para pessoas que têm números enormes. Visualizações, curtidas. E eles vão te ensinar como é que você monta a foto perfeita para ter muitas visualizações. Sério, gente. A gente está em 2020. É sério que tem tanta gente que acredita nisso ainda? Tem. Eu gravei um vídeo que vai rolar em breve nas redes sociais, vai aparecer para você aí, convidando as pessoas para o workshop da semana que vem. E nesse vídeo eu mostro uma influenciadora que tem milhões de seguidores, que eu nem conhecia. Um aluno me mandou e falou: Pedro, dá uma olhada nessa promoção. E esse é um assunto que eu vou retomar nas próximas Magic Mornings, tá? Mas não vou entrar em detalhes agora. E ela fala o seguinte: ela está sorteando não um, mas 2 carros. Ela está sorteando 2 carros se você seguir a página dela. Mas não é só seguir a página dela, tem que seguir a página dela, tem que entrar num outro perfil lá, seguir 74 perfis que aquele perfil segue. Aí você está concorrendo ao carro. E aí eu pensei, não, pera um pouquinho, cara, pera um pouquinho. Não, a gente vive num mundo de pessoas inteligentes, a gente vive num mundo de pessoas sensatas, pessoas iluminadas, que tem um canal com o divino, pessoas que querem fazer o bem, pessoas que não vão se prestar a fazer isso, né? Deixa eu dar uma olhada como é que tá aqui. Aí eu cliquei ali para poder ver que você tinha que marcar um amigo nos comentários
para poder concorrer lá, né, cumprir as regras para concorrer a ganhar o carro. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Tinha 1.500.000 comentários, né? Então não eram pessoas, mas eram comentários. 1,5 milhão de comentários. Você tem noção do que é isso? Qual foi a última postagem que você fez que teve 1,5 milhão de comentários? Né? E eu fiquei em choque. Porque eu falei, meu Deus do céu, não é possível, cara. Não é possível. Aí, obviamente, então você pensa, né? Numa promoção que essa pessoa faz, ela ganha, sei lá, 1 milhão de seguidores, né? Aí ela faz outra, mais 1 milhão, daqui a pouco ela tem 5, 10, 20 milhões de seguidores. Tá bom. Aí uma marca fala, nossa, vamos fazer uma parceria com essa influenciadora. Ela tem 20 milhões de seguidores. Ok. Você acha que ela realmente tem 20 milhões de pessoas interessadas nela? Que ouvem o que ela fala? Que escutam os conselhos? Que prestam atenção no que ela está postando? Ou 20 pessoas que vão curtir o que precisava curtir para tentar ganhar um carro, e o dia que sair a promoção do carro eles verem que não ganharam, eles bloqueiam, param de seguir, ou eles ignoram. E aí o algoritmo, como vê que você não está interagindo, para de mostrar aquela pessoa para você e pronto. Então, na verdade, essa pessoa deve ter 500 mil de seguidores e 19,5 milhões de fantasmas que seguem ali, de zumbis, que é um nome ou um número que, na verdade, nunca houve uma relação com aquilo. E isso, para mim, no mínimo, é mentira, nos melhores casos, e nos piores casos é estelionato. Você está vendendo para uma marca, você está vendendo para as pessoas que você tem 20 milhões de pessoas, quando você não tem na prática. Você não tem. Por isso que os números são tão mentirosos, e esse é um tema que eu vou bater em cima de todas as Magic Mornings até o final dessa temporada que a gente está fazendo, porque a gente tem que entrar na cabeça isso. Tem que entrar na cabeça. Você precisa deixar de ser refém dos grandes números. Os grandes números iludem. Eles são lindos, um estádio cheio, né? Um programa de televisão, sei lá, um estilo de vida com roupas que não é da pessoa, que é uma roupa emprestada. Um carro que não é da pessoa, que é um carro emprestado. Um jatinho que a pessoa pagou para bater foto. Não tá, você não percebe, você concorda? Será que eu tô ficando louco? Eu chego a gaguejar quando eu falo disso. Será que eu tô ficando louco? Será que só eu que tô vendo que não tem cabimento uma coisa dessa? É sobre isso que eu quero falar hoje, ok? Eu quero falar como é que eu faço então, Pedro, se eu não vou falar com todo mundo, se eu entendo que não adianta eu tentar falar com todo mundo, porque para falar com todo mundo eu tenho que fazer coisas genéricas, como sortear um carro. Coisas genéricas, como sortear um iPhone, um iPad, sortear kits de maquiagem. Sortear coisas que as pessoas vão fazer ali e que na verdade é uma ilusão aqueles números, tanto para mim quanto para a empresa, quanto para todo mundo. E uma hora essa bolha vai estourar. Ela já está dando sinais de desgaste. Já vem sinalizando esse desgaste. E uma hora ele vai estourar e vai ser feia a coisa. Vai ter muita gente que vive aí desesperada hoje para poder fechar maneiras de ganhar dinheiro pela internet. O que tem de gente ganhando dinheiro hoje, né, gente? Ganhando dinheiro, ensinando a ganhar dinheiro. Ganhando dinheiro, ensinando a ganhar dinheiro pela internet, a ganhar dinheiro sem sair de casa, a ganhar dinheiro usando o Instagram, né? A ganhar dinheiro usando o marketing digital. Você nunca me viu, né? Vendendo coisa de como ganhar dinheiro. Não. O que eu ensino é como é que você promove o seu negócio. Porque senão, a maioria das pessoas que aprende esses cursos descobrem que tem que vender outros cursos para ganhar dinheiro. Porque para fazer aquilo para gerar valor não adianta. Então é todo mundo gerando curso e aí eu aprendo que para ganhar dinheiro eu tenho que ensinar a ganhar dinheiro. Eu começo a ensinar a ganhar dinheiro. Aí o meu aluno aprende que ganhar dinheiro e tem que ensinar a ganhar dinheiro. Então daqui a um pouco tá todo mundo ensinando e não tá ninguém fazendo. Tá todo mundo dizendo como ganhar dinheiro, não tá ninguém resolvendo problemas reais do mundo real. E então esse não é o jogo, não é a nossa missão, tá? Não tô julgando o que os outros estão fazendo, mas para nós não serve. Então a nossa missão, que é elevar a frequência dos negócios que geram valor no planeta, a gente não vai cumprir ensinando eles como ganhar dinheiro sem gerar valor. Então assim, o mundo real precisa de pizzarias, precisa de academia, precisa de clínica de cirurgia plástica, precisa de fábricas, precisa de roupa, precisa de eletrônicos, precisa de automóveis, precisa de aulas de inglês, precisa de lojas que vendem decoração. Isso é o mundo real, sabe? Isso é o mundo
que independente da mídia por onde eles vendem, ele precisa resolver uma dor real na ponta. E não. Tem muita gente que está abrindo mão de ter um negócio que gera valor para entrar na modinha do momento de ganhar dinheiro pela internet, e a maioria das pessoas não consegue ganhar dinheiro pela internet. Por quê? Porque não tem fundamentação, né? Se para ganhar dinheiro tem que ensinar a ganhar dinheiro, é uma pirâmide, não é um negócio. Então, o meu convite para você é: não cai no conto da sereia. É lindo o discurso, né? De você ganhar dinheiro sem ter que fazer nada, ganhar dinheiro de uma maneira fácil, ganhar dinheiro pelo Instagram, etc, etc. É lindo. Mas na prática, quantas pessoas você conhece que estão ganhando dinheiro, a não ser o cara que está te ensinando a ganhar dinheiro? A não ser a menina que está te ensinando a ganhar dinheiro? Entende que é complexo? É um assunto complexo, um assunto polêmico esse. Mas você, como ovelha negra, precisa ter um senso crítico. Então, Pedro, o que você está querendo me dizer? O que eu estou dizendo para você é: use as técnicas de marketing digital como um meio para crescer o seu negócio de verdade, não como um meio para ganhar dinheiro, ensinando como ganhar dinheiro. Você entende a diferença? Eu sento aqui e ensino você, por exemplo, como contar uma história que as pessoas param para prestar atenção, né? Esse é um dos nossos superpoderes da nossa equipe hoje. A gente tem uma equipe de comunicação com quase 15 pessoas e a gente é muito bom em identificar histórias que a gente pode contar e amarrar aquela história com uma outra coisa que a gente quer fazer. Poucas pessoas sabem fazer isso no Brasil, mas eu nunca vou ensinar você a montar um curso de como fazer isso. Não, porque isso não é interessante. Aí eu começo a criar uma pirâmide. Não, eu vou ensinar você para fazer isso para vender a sua padaria, para vender o produto da sua padaria, para vender a sua consultoria, para vender a sua aula de inglês, para vender a roupa da sua loja. Aí sim, você está usando como um meio. Quando os meios se tornam o fim, a gente para de gerar valor. Ok? Então é importante eu bater nessa tecla para você entender e não se sentir mal, não se sentir culpado, não se sentir menosprezado, que você não tem os grandes números gigantescos que as pessoas têm aí, porque esses números não se sustentam. Esses números não se sustentam. Se você notar, os artistas do hit do verão, geralmente no verão seguinte são esquecidos. Aquele hit que todo mundo cantava, que todo mundo conhecia aquela música, no verão seguinte são esquecidos. E muitos nem voltam a fazer o sucesso mais. Sabe? Então, eu não quero ser o hit do verão. Eu não quero ser a pessoa mais cantada no Brasil, porque eu sei que para poder fazer isso, eu vou ter que falar de um assunto tão genérico que eu perco a minha essência. Para eu fazer isso, eu vou ter que falar de um assunto tão genérico que eu perco a minha essência. E eu não quero perder minha essência. Eu não quero me tornar alguém sem alma, sem voz, sem personalidade, alguém genérico. Eu quero me tornar alguém que eu falo o que eu acredito, e o meu olho brilha quando eu falo disso, a minha voz é diferente quando eu falo disso, e a pessoa do outro lado que está ouvindo sente e se identifica. E para isso, se eu não tiver que falar com A, B, C, D e F, tá tudo bem. Eu vou falar só com B, eu vou falar só com C, vou falar só com A, tá tudo bem. Eu vou ter números menores, mas eu vou ter uma vida de qualidade, não uma vida de quantidade. E eu tenho amigos meus pessoais, que são nomes que você conhece, conhecidos no país inteiro, que sofrem de depressão. Então eu vejo isso de perto, não estou falando da boca para fora, eu vejo isso de perto. Sofrem de depressão, porque eles precisam manter esses números gigantescos e eles não aguentam mais falar de coisa genérica. Mas eles sabem que toda vez que eles se aprofundam um pouco mais, as pessoas desconectam. As pessoas desconectam. E eu vou abordar isso nas próximas Magic Moments, tá bom? Se você está curtindo, clica aqui no aviãozinho de papel e convida quem que você sabe que tinha que estar ouvindo esse papo aqui, porque não tem replay. Eu vou entrar na parte técnica agora e não tem replay, tá? E então, se você assistir ao vivo, você vai poder escrever e tomar nota. Quem entrar aqui quando tiver acabado, só na próxima Magic Morning, ok? Então, e se você está curtindo, vai pondo, toda vez que eu falar alguma coisa que você gosta, põe a cabecinha explodindo aqui, porque eu não tô lendo o chat, né? Eu deixo para você o chat, mas eu consigo ver quando sobe as figurinhas aqui, eu sei que você está gostando, ok? Então, a aula de hoje, a Magic Morning de hoje, gente, é justamente para resolver esse problema. Se eu não posso falar com todo mundo, como é que eu faço para encontrar o A? Como é que eu faço para encontrar o B? Como é que eu faço para encontrar o C? Né? Como encontrar o meu cliente ideal nas redes sociais? Anota aí, que vai ser top as técnicas que eu vou te dar agora. Esses dias, eu estava indo acampar. Eu estava combinando com o Jean
e a Fê, o Gia que trabalha comigo, né, o nosso head de marketing, e a noiva dele, a Fernanda. E eu falando, gente, vamos ir num lugar, esse lugar aqui que a gente vai ir, eu já fui lá com a Mirelle, é lindo, é um lugar que é nas montanhas, mas a gente pode ir de carro até a praia. É um lugar incrível, eu sempre vou lá para poder recarregar minhas baterias, a gente quer levar vocês lá. Só que tem um porém, então eu tava ligando por ligação e conversando com eles, né? E eu falei, mas tem um porém que eu tenho que avisar vocês, que vocês têm que saber. Lá não tem mosquito, lá tem dinossauros, né? O mosquito é o tamanho de um morcego, o morcego é do tamanho de uma águia, né? Porque é no meio da natureza. O mosquito, quando ele vem picar você, você sabe que é o mosquito que está picando você, porque a sua pressão cai. Ele suga tanto sangue que a sua pressão cai. Se você não cuidar, não afastar aquele mosquito, você tem pressão baixa, você desmaia. Então assim, é sério que eu tô falando, você tem que cuidar, né? Que é a natureza roots, parque dos dinossauros, o negócio assim. E eles, meu Deus, então o que a gente vai fazer? Não, cara, a gente tem que ir comprar... Como é que se chama, amor? Repelente. Tem que comprar repelente. Porque é pra manter os mosquitos, né? Os morcegos e as águias à distância. E aí, beleza. Aí a gente brincou sobre isso, mas eu falei que era sério, tinha que comprar, que eles tinham que montar um kit e tudo mais, ok. Aí a gente desligou a ligação e eu fui entrar no Instagram pra pesquisar alguma coisa. E o que aparece pra mim? Um anúncio de repelente de mosquito. Aí eu tiro um print, olha aquilo e falo, Mirelle do céu, Jesus está amarrado, no nome de Jesus isso aqui. Não é possível, como é que eles sabem que eu estava precisando de um repelente? Né? Percebe que não é um anúncio de um banco querendo me vender um cartão de crédito, ou o anúncio de uma telefônica, que é uma coisa ampla, é uma coisa extremamente específica. Como é que eu crio um anúncio para vender um repelente? E aí eu tirei um print, mandei pro Jean, falei, Jean, cara, olha que loucura que apareceu aqui pra mim. E ele falou, cara, não vai acreditar, apareceu pra mim também. Aí eu já pensei, meu Deus do céu, é uma coisa do capeta isso, não pode ser. É um poltergeist? Como assim? Né? Tinha um espírito ouvindo a nossa conversa aqui? Sempre tem, né? Tinha um espírito ouvindo a nossa conversa aqui? Não é possível. E aí a gente começou a conversar, e eu comecei a conversar com uns amigos meus, e gente, todo mundo, quase que eu converso, já teve uma experiência parecida. De estar conversando com alguém, e depois entra no YouTube, entra no Google, entra em algum lugar na Amazon, e aparece um anúncio daquilo. Ou viagem, ou vinho, ou um lugar que você quer, sei lá, qualquer coisa. Se você já aconteceu com você, isso, coloca eu. E quanto maior for o seu eu sei que você ficou impactado com isso também. Se você já teve essa experiência de um dia estar conversando com algum lugar, aí você entra no celular e aparece um anúncio daquilo pra você, coloca eu aqui pra mim. Ok? Que é um negócio aí que é sobrenatural. Esse troço aí, como diria a Dilma, tem que mandar averiguar. Porque não é possível, cara. Como é que um negócio desse funciona, né? Dá uma olhada em quantos eus tem aqui, gente. Olha quantos eus. Ou seja, não estou sozinho, eu e Jean não estamos sozinhos, Jean. Tá rolando com mais gente. E não é uma coisa que começou agora, isso já começa do ano passado e vem aumentando cada vez mais, né? Olha quanta gente, eu, olha só, é isso aí. Então, se não aconteceu com você ainda, calma o coração, fica tranquilo que é só questão de tempo para acontecer com você, tá bom? Pode ficar tranquilo. Seguinte, então, se você pesquisar um pouco, tem até um documentário no Netflix que fala sobre isso, né? O dilema das redes, e é um assunto que vai estar muito em pauta daqui pra frente, porque a galera tá começando a acordar, só que isso não tá acontecendo agora, isso já acontece há anos, é a gente que tá se ligando nisso agora. Muitas pessoas estão dizendo que nos últimos anos o mundo está um lugar pior, está com muito mais roubo, mais desvio de verba. Olha a quantidade de escândalo que tem de desvio de verba por causa do Covid, por causa dos respiradores e tudo mais. Você deve ter ouvido falar sobre isso, né? Eu não acompanho o jornal, não ligo televisão faz anos, mas as notícias maiores chegam até a gente. E aí, as pessoas olham isso e pensam, meu Deus, o mundo está um lugar pior, né? O mundo está um lugar que a gente...
estão roubando mais dinheiro, estão desviando mais dinheiro, tá pior, tá um lugar pior. Não, o mundo não tá um lugar pior. O mundo tá um lugar melhor. E o que está acontecendo agora é que esses casos estão vindo à tona. A polícia está indo prender essas pessoas. As pessoas estão fazendo mais registro na delegacia, pelo boletim online, né? Registro de ocorrência. E a gente tem mais vídeo gravando, a gente tem mais prova. E isso dá uma impressão de que está acontecendo mais. Não, já acontecia antes, só que a gente não sabia. Agora está vindo à tona. E é importante vir à tona, porque é uma etapa antes da solução vir, a gente se aprofunda no problema. Fica pior antes de ficar melhor. Tudo na vida é assim. Fica pior antes de ficar melhor. Então agora não está ficando pior. A gente só está mais consciente e está sendo mais veiculado e mais comunicado algo que já acontecia antes. E isso não é algo ruim, isso é algo bom. Isso é algo bom, porque por causa disso a gente vai começar a pensar em soluções mais profundas para resolver isso. Faz sentido isso que eu estou falando? Tenta pegar esse paralelo agora daqui e traz para a internet. Tá? Então isso que eu estou conversando com você, ninguém vai falar para você. Tá? Isso é profundo que a gente está falando agora, de nível estratégico. Se você pegar e trouxer para a internet, não é que agora eles estão ouvindo o que a gente está falando. Não. Já existe há tempos. Essa questão de eles ouvirem o que a gente fala, já existe há tempos. Só que agora a gente está ficando presente para isso. Agora a gente está ficando consciente. Agora a gente está notando, agora a gente está falando. Agora eu estou falando, os meus amigos estão falando. Né? É como o assédio contra as mulheres. As mulheres, é muito difícil ser mulher nesse mundo, né? As mulheres são assediadas de várias maneiras, não só fisicamente. E não é de hoje, sempre foi. Só que agora as mulheres estão falando. Então a impressão que dá é que o mundo está pior. Não está melhor. A gente está falando do problema e isso tem que acontecer antes da solução chegar. Então, na internet é a mesma coisa. Aí você fala, não, mas é um absurdo, não é possível. Pedro, eu acho que não é bem assim. Se você tem um iPhone, você pode configurar a Siri, que é assistente de voz do iPhone. O Google, você pode configurar o Rei Google, né? Que é o assistente de voz do Google. Se você está conversando do nada, e daqui a pouco, nunca aconteceu com você, do seu celular se acionar sozinho, como se você tivesse chamado o assistente de voz, né? No meu caso, eu configurei meu celular para falar Hey Siri. Quando eu falo isso, ou o meu celular ou o meu notebook, um dos dois ativo, tá? E quando ele ativa, então às vezes eu tô falando do nada, conversando com uma pessoa, meu computador ou meu celular tá longe e ele ativa. E como se eu estivesse falando com ele. Só que eu não tô falando com ele. O que tá acontecendo? Ele se enganou. Ele achou que tava falando. Só que para ele se enganar e para ele achar que eu tava falando com ele tava ouvindo a minha conversa. Você entende? Então não é como se eu apertasse um botão e aí a partir desse botão ele só ouve quando eu aperto o botão. Não. Ele está ouvindo a minha conversa o tempo todo. Você falou e ativou meu iPad aqui, Pedro. Olha aí. Olha que loucura. Eu falei aqui no Brasil, o Andy está lá na Flórida e ativou o iPad dele lá. Você está entendendo? Esse é o poder do comando de voz, né? Então ele está ouvindo o tempo todo a nossa conversa. Por isso que ele se aciona. Isso é um ponto interessante para você entender, ok? Para entender o momento que a gente está vivendo e como isso pode impactar o seu negócio. Ele está ouvindo o tempo todo. Tanto que se você entrar hoje e você pesquisa no Google, depois lá coloca o meu celular está me ouvindo, você vai ver vários artigos, várias matérias, vários testes de pessoas falando, testes onde você consegue inclusive entrar e ouvir gravações de conversas que você teve. O Google tem isso. Eu não lembro o link agora, mas se você pesquisar depois, você vai descobrir. Gravações suas da sua voz. Mas Pedro, como é que pode? Os caras estão entrando na minha vida, estão invadindo minha privacidade. Isso não tem cabimento. Gente, sério, 2020, você realmente acredita que você tem privacidade? Você realmente acredita que a sua Smart TV não está ouvindo o que você está falando? Que a sua Alexa, eu tenho Alexa, eu tenho a Siri, não está ouvindo o que eu estou falando? Quando você clica lá e fala, eu aceito os termos e condições para usar, tem páginas e páginas e páginas no contrato de termos de uso que você está dando autorização para essa pessoa ouvir o que a pessoa ouvir parte da sua vida. Por causa disso, como eles ouvem o que está acontecendo na nossa vida,
eles conseguem encontrar e melhorar o algoritmo deles, porque eles encontram mais informações. A Apple e o Facebook, lembrando que o Instagram é uma outra empresa, mas é propriedade do Facebook, o Facebook é dono do Instagram, eles já confessaram que eles têm pessoas ouvindo e transcrevendo trechos das conversas que eles escutam para melhorar a experiência do usuário. Então, qual é a melhor maneira de você não ter nada disso na sua vida? Não usa smartphone, não usa o celular, não usa computador, né? Quem é mais paranoico com isso realmente não tem até hoje, porque não quer ser ouvido. Eu, sinceramente, minha vida, não sei o que os caras vão querer ouvir da minha vida, né? Eu topo trocar a minha privacidade pela comodidade. E eu não tô sozinho. Você provavelmente fez isso quando comprou seu celular. Quando você clicou lá, eu topo, né, para ter esses serviços, que tem tantos serviços legais no smartphone, eu não consigo imaginar minha vida hoje sem o smartphone. Não consigo. Eu não ia estar aqui conversando com você agora, a essa hora, na aula de hoje, que a gente está falando sobre como encontrar o cliente certo nas redes sociais. Então, eu estou trazendo um embasamento técnico antes de dar a parte técnica para você, tá? Então, eu não troco. Então, gente, nós vivemos numa era aonde eles não estão obrigando você a nada. Só que o mundo está evoluindo tanto que é disfuncional eu não ter um smartphone. Eu fico muito para trás da onde a humanidade está andando e eu não quero ficar para trás. Então eu faço uma troca. Eu abro mão da minha privacidade em troca da comodidade. E isso é o que bilhões e bilhões de pessoas fazem todos os dias ou todos os anos quando compram um telefone novo. Entende? Você entende o que está acontecendo? Então não é que esses caras estão invadindo a minha vida. Eu dei autorização. Eu dei autorização para poder ter essa comodidade. Ah, mas eu não quero o que fazer. Tá bom. Você vai ter que entrar e vai ter que configurar um monte de coisa no menu, desativa, entra no aplicativo. Tem pessoas que fazem isso. E aí, mesmo assim, você entra em site, tem coisa que não funciona. Você entra em aplicativo, o aplicativo não roda. A vida não funciona bem, sabe? Você não consegue ter o melhor, o bônus, sem ter o ônus. Você não consegue. Então, é uma questão de decisão, ok? É uma questão de decisão. Então, é importante você entender isso e eu vou me aprofundar mais nas próximas Magic Mornings, tá? Com mais coisas sobre isso, para você entender o que ninguém fala. E percebe que, se isso é algo real, se isso é algo que impacta a minha vida, também impacta a vida de bilhões de pessoas. Isso pode ser algo que eu posso, em vez de usar como um malefício, eu posso usar como um benefício para mim. Em vez de eu me sentir ameaçado e ficar horrorizado, eu posso entender que tem bilhões de pessoas que tá ok, eles toparam fazer, e eu posso conversar com essas pessoas, se eu entender como usar essa tecnologia ao meu favor. E aí entra o tio algo. Você conhece o tio algo? O tio algoritmo. Algoritmo. O algoritmo é um sistema de computador, né, que só tem acesso os donos do algoritmo. O Google tem o algoritmo, o Facebook tem o algoritmo, o Instagram tem o algoritmo, que decide quem vê o quê. Então quando você posta aí no seu Instagram uma foto, uma imagem, um vídeo, ele decide quem vê o quê. Sabe quais são os vídeos que estão mais bombando nesse momento? Vídeos de dancinha. Dancinha. Se você fizer uma dancinha com uma roupa sensual, nota que a maioria dos vídeos de dancinha tem decote. Por quê? Porque o decote, gente, ele é algo que é fisicamente agradável aos olhos dos homens e das mulheres. Outro dia eu posso mostrar para você um estudo da Reebok, que eles fizeram um anúncio com uma mulher nua e usando o tênis da Reebok, e o homem nu usando o tênis da Reebok, né? Só tampando com o braço, assim, as partes do corpo e tal. As mulheres olhavam para os mesmos pontos que os homens olhavam e outros pontos. A mulher reparava o nariz da outra mulher, reparava o cabelo da modelo, reparava a coxa da modelo. Os homens não. Os homens são mais específicos do que eles olham. Eles olham aquilo ali, né? Por quê? Sobrevivência. Lembra? Por isso que o funk tem milhões de pessoas. Eu tô falando com o meu cérebro de sobrevivência, meu cérebro reptiliano. Eu tô falando com o instinto de reprodução que todos os humanos têm. Então, tudo que envolve erotismo, bomba. E eu desafio você a pegar os vídeos mais bombados de dancinha e provar pra mim que não tem decote, que não tem uma saia curta,
que não tem um shortinho curto. E eu não tô aqui pregando que tem que ter a roupa, gente. Eu acredito no mundo livre. Você tem que ter direito de se vestir do jeito que você quiser, né? Eu vou morrer defendendo o seu direito de fazer isso. Mas, por outro lado, como profissional de comunicação, como alguém que estuda marketing e diferenciação há 20 anos, é minha obrigação entender o fenômeno. Por que um vídeo desse tem milhões de visualizações? Esses dias eu abri meu Instagram, o primeiro vídeo que apareceu no Discovery pra mim, era de uma menina de biquíni subindo uma duna de areia, né, na praia, e alguém com a câmera exatamente embaixo da bunda da menina. E era uma visão, assim, impactante, né? O meu cérebro reptiliano, eu olhei aquilo e fiquei segundos congelado. Eu não consegui pular o vídeo. Eu não consegui. Porque o meu cérebro tomou conta. Até eu entender o que estava rolando. Eu, opa, peraí. Tá legal, não vou aprender nada com esse vídeo aqui. Vamos andar o seguinte, né? Vamos deixar a fila caminhar. Mas você percebe que é muito mais forte do que a gente? É muito mais forte do que a gente. Então, eu desafio você a mostrar pra mim que não tem algum toque de erotismo. Tem um toque de erotismo. E eu também convido você a descobrir maneiras de conseguir se destacar sem cair na vala comum. Tem várias pessoas que estão vendo as outras pessoas bombando. Agora, é a dancinha do casal, é aquilo outro. Vocês tempos eu vi um vídeo de uma mãe e de um menino, que a mãe dançando e o menino dançando junto com ela. O menino de 5 anos, mas a mãe com uma roupa que, meu pai do céu, parece que era uma dançarina do Faustão. Corpo lindo, roupa linda e tal, mas extremamente sensual. Entende? Então, teoricamente é uma mãe dançando com o filhinho, brincando? Mas é o meu cérebro reptiliano tomando controle e assumindo aquilo. Então, gente, eu não vou cansar nunca de bater nessa tecla, tá? Quando eu foco os números de milhões de visualizações, eu tenho que descer para coisas que milhões de pessoas se conectam. E sexo, erotismo, sensualidade, milhões de pessoas conectam. Por isso que nós tivemos o El Chan. Lembra do El Chan? Né, que eu gosto de brincar, seguro o Chan. O El Chan, ele começou com o El Chan no Brasil, na selva, depois foi o El Chan no Havaí, depois o El Chan na Arábia, depois o El Chan no Japão, e foi indo, nunca mais voltou o El Chan, né? Gente, o que eram as dançarinas do El Chan? Que vieram, né? Lembra dos anos 90? Vieram depois da sequência da lambada. A lambada também era dança sensual. Então, depois a gente veio o sertanejo universitário, depois a gente tem o funk. Então, são coisas que falam com os nossos destinos. E o El Chan, domingo de tarde, no Gugu ou no Faustão, família tradicional brasileira sentada para ver televisão, fazendo o Brasil inteiro votando na nova loira do El Chan, na nova morena do El Chan. Mulheres com shorts minúsculos dançando na boquinha da garrafa. Você já parou pra pensar na simbologia da boquinha da garrafa? Sobe e desce na boquinha da garrafa. É na boquinha da garrafa. Que poema lindo, né? Sobe mais um pouquinho. Desce mais, desce devagarinho. Gente, isso fez parte da nossa infância, dependendo da idade que você tem. A gente registrou isso aqui, a gente fazia concurso de boquinha da garrafa mirim. As crianças descendo na boquinha da garrafa. Por que foi esse fenômeno? Por que você acha que foi essa coisa inacreditavelmente popular? Instinto. Tá falando com os nossos instintos. E eu não tô julgando quem tá certo e tá errado. Não é meu papel julgar. Eu tenho problemas demais para resolver na minha vida. Não é meu papel julgar. Mas eu, Pedro Superti, não é o jogo que eu quero jogar. Eu não quero ter que apelar pro instinto da pessoa, pro lado bicho da pessoa, para prestar atenção em mim. Eu tenho que ser muito incompetente. Se a melhor coisa que eu tenho para oferecer pro mundo é usar pro instinto de sobrevivência dela. Eu não quero isso. Eu quero me melhorar, eu quero me aprimorar, eu quero me aperfeiçoar, de modo que eu consiga criar algo com os meus talentos, com os meus dons, com a minha inteligência, que agrega valor para o mundo e as pessoas param para me ouvir por causa disso. Não por uma coisa que tem milhões de outras pessoas que podem oferecer também, né? Se o que você pode oferecer é erotismo, tem uma oferta infinita de erotismo. A pessoa troca você por outra que tem o mesmo corpo, o mesmo decote, a mesma dancinha, o mesmo, né? Homens e mulheres, assim, porque na verdade ela nunca se interessou por você. Ela se interessou sempre sobre o instinto que ela tinha que alimentar. Faz sentido até isso, gente? Põe uma cabecinha explodindo pra mim aqui, se faz sentido até agora o papo que a gente tá falando. Clica no aviãozinho de papel, marca e convida alguém. Quem é que você conhece que tinha que estar ouvindo esse papo agora? Convida e marca essa pessoa para poder entrar, ok? E
Por causa disso, por essa questão de a gente ter que vender algo pro instinto, né, da pessoa, eu não posso reclamar que tem alguém dando um carro em troca de uma curtida quando eu tô dando somente instinto em troca de uma curtida. Você percebe que é o mesmo jogo? Eu tô atraindo a pessoa não porque ela se interessa em quem eu sou, ela se interessa naquilo que eu tenho. Qual é a diferença da pessoa vir se interessar por algo que é um instinto, que é algo que eu tenho, e a pessoa se interessar num carro, se interessar num iPad, se interessar num sorteio de maquiagem? Eu não vejo diferença nenhuma. Não vejo diferença nenhuma. Porque ela pode me trocar. Se um outro oferecer 2 carros em vez de um, ela me troca. Voltou? Voltou. Troquei a rede aqui. Ela troca sim. Então, gente, vender para o instinto é assumir ser commodity. Anota isso, por favor. Vender para o instinto é assumir ser commodity. Por quê?